Gravação iniciada. Bom, continuando aqui o processo número 100 de recorrente Fazenda Nacional, recorrida Supergesso, de relatoria do conselheiro Caio. Já votamos o conhecimento, foi conhecido por unanimidade o recurso da Fazenda, e agora, quanto ao mérito, o conselheiro André abriu divergência e deu provimento parcial. Estávamos votando anteriormente, sem algumas considerações acerca da súmula 93, em que foi levantada pela conselheira Edeli no seu primeiro pedido de vista, e aí, em função desses novos argumentos trazidos à colação, houve uma dúvida pela conselheira Lívia, a qual ela estava agora trazendo para o nosso conhecimento, e também fez um pedido de vista. Então, agora, por favor, conselheira, pode continuar as suas argumentações acerca do seu pedido de vista, e aí, diante desses novos fatos, em função da doutora Lívia votar antes da doutora Edeli, também não vejo nenhum óbice a essa mudança de vista. Pode falar, conselheira. Eu só preferia, em vez de votar a doutora Edeli pedir vista, eu eventualmente mudar minha opinião com base em alguma vista dela ou não, enfim, eu já peço a vista aqui e as voto de um sentido um pouco mais consolidado, sem prejuízo da outra conduta, se for mais recomendada, é só porque eu tô sendo obrigada a falar primeiro por questão de ordem. Tá. Então, pediria a vista no caso. Ok, então defiro a vista para a conselheira Lívia, converto em coletiva, e então agora está proclamado. Vamos passar para o 103, da relatoria da conselheira Amélia. O recorrente Fazenda Nacional, recorrida MN. Está com a palavra, conselheira. É um recurso especial, então, da Procuradoria, é bem similar, só que nesse caso aqui a gente vai, de novo, discutir a base de cálculo dessa multa isolada, que foi aplicada após o final do exercício. Só que nesse caso aqui foi um recurso especial por contrariedade à lei, alegando contrariedade do acórdão recorrido. O acórdão recorrido ele deu parcial provimento recurso voluntário, que é de ser aplicada a multa de ofício isolado no percentual de 50% pelo não pagamento das estimativas e não apresentação de balancetes, redução e suspensão, cuja base de cálculo deverá decorrer da diferença entre o imposto de renda sobre o lucro real anual e as estimativas recolhidas a menor. Então, o despacho de admissibilidade deu seguimento, por contrariedade à lei. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido. Ressalto que houve interposição do recurso especial do contribuinte, porém ele não foi admitido. Conforme o despacho de admissibilidade, bem como o seu reexame. Inconformado ainda, ele opôs embargos de declaração contra o despacho que negou a admissibilidade, que também foi inadmitido por falta de previsão legal. Então, esse é o relatório. Posso prosseguir? Pode. Então, quanto ao conhecimento, tratando-se de recurso especial por contrariedade à lei, acato nos termos do despacho de admissibilidade da portaria vigente à época, né? Trata-se de auto de infração de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas dos meses de outubro a dezembro de 98. A fiscalização verificou que o contribuinte, optante pelo lucro real anual, recolheu a menor as estimativas daqueles meses. A DRJ manteve o lançamento, no entanto, reduziu o percentual aplicado de 75% para 50%. O acórdão recorrido, por sua vez, também manteve o lançamento, porém reduziu a base de cálculo da multa isolada, passando a ser a diferença entre o imposto de renda sobre o lucro real anual e as estimativas recolhidas a menor. Nesses termos aqui, que eu trago a colação. E é exatamente sobre este ponto que diverge a PGFN ao entender que a base de cálculo autuada não deveria sofrer alteração, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4º da 9430, enquadramento legal da época. Então, tal multa é devida quando o contribuinte deixa de recolher ou recolhe a menor o valor das antecipações de RCSL devidas. Durante o ano calendário, a base de cálculo da multa será aplicada ao valor devido de RCS calculados para a respectiva antecipação. Fim do ano calendário em questão, o montante do tributo devido é aquele efetivamente calculado. A autuação ocorreu em outubro de 2003, após o ano calendário em questão. Então, eu entendo que o acórdão recorrido não merece reparo, só se reformar a base de cálculo da multa isolada, para aquela em 3 estimativas recolhidas e o tributo efetivamente apurado. E aqui eu trouxe o acórdão
É exatamente o que diz o acordo paradigma trazido pelo recurso especial 101.94874, que apenas não aplicou esse entendimento, pois naqueles autos carecia do montante do tributo devido, o que não acontece nesses autos, em que temos a DIPJ e os valores efetivamente pagos. E aqui eu ressalto que estamos tratando apenas da multa isolada, eventual multa sobre omissão de receitas, né, não foi aqui tratado. Então eu mantenho o acordo recorrido, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento. Ok, Tozelli, por favor. Então, pelo que eu entendi aqui, Amélia, não tem concomitância, né? Na verdade, tinha um tributo a pagar normal do ano, né, no ajuste, na DIPJ, que ele era menor do que a base de cálculo das estimativas. Aí o acordo, ele limitou ao valor declarado na DIPJ, lembrando aqui que é anterior a 2007, portanto, é aquela tese que o Caio abordou envolve aquela análise da tese abordada no caso anterior. Acho que é isso, né? Edeli, por favor. Era isso que eu ia perguntar. É a mesma lógica da premissa do conselheiro Néder, né? Para limitar o valor, né? Por favor, conselheiro Caio. A única questão, mas é exatamente, a matéria é isso, o fundamento é mesmo, a única questão é que, a depender da época, do momento histórico do CARF, anulava-se a multa por vício de base de cálculo, entendeu? E nesse caso, a solução é a redução. Mas isso, Tozelli, é a interpretação do colegiado. Na questão de se é um vício material, no sentido de afeto 142, anulo, a única solução deles foi reduzir. Então, é a mesma coisa, só com soluções diversas. Ok, conselheira Amélia quer falar, depois o Tozelli. Vamos lá. Exatamente, só que aqui o ponto é que é só multa isolada e o acordo recorrido, ele simplesmente reduziu a base, e o recurso especial da Procuradoria é justamente contra essa redução. Conselheiro Tozelli, por favor. Aqui, na verdade, é interessante esse ponto, é a primeira vez que eu estou analisando essa matéria, né? Porque, na verdade, como que é o efeito prático? Porque se você fala que se limita a base, qual que vai ser a data do fato gerador? Porque a multa isolada, pela estimativa, é mensal, o fato gerador. E o tributo, o devido na DIPJ, é 31/12, o fato gerador. Se você fala assim, não, você tem que limitar, você acaba, como que você vai implementar a decisão na prática se não mudar o fato gerador? É isso que me incomoda um pouco, porque eu acho que a gente tem que pensar na decisão lá. Não, qual vai ser o critério do aplicador na execução do julgado? Porque é isso que eu estou te falando. O auto veio fato gerador mensal calculado sobre uma base de cálculo estimativa. Aí a gente chegou à conclusão que não é assim o critério. O critério, na verdade, está limitado à base de cálculo da DIPJ. E aí, aí como é que você reduz na prática a essa questão que para mim, aí que está o vício, mas assim, para quem defende que isso não é vício, curiosidade, como você aplicaria essa decisão na prática? Para mim não tem como, senão você mudar o fato gerador, entendeu? Eu não sei, eu estou com dúvida porque eu via pela primeira vez, mas eu fiquei curioso. Para aqueles que não entendem, que não é meu caso, que isso não é um vício material, como implementar a decisão? Como ficaria isso na prática? Conselheira Edeli, por favor. Só esqueci de mencionar na outra fala que achei... Era recurso de divergência, né? E depois aparece a citação de um paradigma, e eu esqueci de perguntar isso para a Amélia, mas... Eu fui correndo aqui, na verdade, a Procuradoria traz uma argumentação subsidiária para dizer que, ainda que se não se admita, né, porque já é posterior ao regimento, o recurso, ela traz uma subsidiária para a argumentação. Então, eu encontrei a resposta da pergunta que eu ia fazer para a Amélia, mas só aproveitando a fala do conselheiro Tozelli, eu acho que é toda a dificuldade de aplicação dessa tese que ela deixou de ser aplicada, né, que por isso eu acho que os conselheiros não conhecem, né, que eu acredito que tenha sido o que suscitou a dúvida da conselheira Lívia no outro processo. Ok. Conselheiro André, o senhor já consegue votar?
Microfone. Só mais um instante. Ok. Conselheira Lívia, vai falar. Eu também estou com bastante dúvida. Será que a gente poderia, não sei, um intervalo de uns 10 minutos para dar uma olhada nisso e já volta? Só uma sugestão, porque eu também estou precisando Deixa eu só ver com o conselheiro André aqui. Conselheiro André? Não, tá, é pelo mérito. A dúvida em relação à admissibilidade, em que sentido? Só para... Poderia me esclarecer? Não, podemos votar admissibilidade. Ok, mas em relação ao mérito, qual seria a dúvida dos conselheiros, então? Não compreendi. A minha é a mesma do anterior, do processo do Caio. Conselheiro Caio, por favor. Não é isso que eu ia falar, porque tem que entrar na fila, então eu ia falar, porque como a matéria é a mesma, então até por coerência, se a Lívia pediu vista no outro para se decidir, tratando-se da mesma matéria, como a gente falou, cujo único detalhe foi a interpretação do colegiado ACO da solução jurisdicional, por coerência é a mesma tese, então acho que a gente até, né, já pode adiantar aqui que provavelmente vai ter uma vista. Ok, não, só para esclarecer, André, por favor. Então, eu posso começar a votar, senhor presidente. A gente vota já conhecimento e mérito da última vez. Não, vamos começar pelo conhecimento, que eu senti, eu tô assim, a doutora Lívia gostaria da vista, é isso? Tá, então vamos votar o conhecimento e a gente faz como o caso do doutor Caio, é a mesma situação, né? Então a gente usa o mesmo procedimento, tá bom? Então, conhecimento, vamos lá. Só esclarecendo, a fila é importante. Só esclarecendo que a fila é importante, porque olha a limpeza da nossa sessão, veja bem. Depois, isso reflete muito bem para quem vai assistir. Por favor, conselheiro André, só pode repetir? Acompanha a relatora no conhecimento. Ok, obrigada. Conselheira Lívia, como vota? Conhecimento? Contrariedade à lei, né? Então acompanho. A conselheira Edeli, como vota? Também acompanho. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora, conheço. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu também acompanho. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Ok, eu também. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda. No mérito, então vamos lá, conselheiro André. No mérito, abre divergência, conforme já bem esclarecido pela relatora, estamos tratando apenas aqui de multa isolada por falta de recolhimento estimativos. Eu dei uma olhada no voto da DRJ e ali também parece que se afasta qualquer aplicação da súmula 93. O voto da DRJ, ele informa que não só o diário, mas o contribuinte até aquele momento não apresentou nada, nenhuma documentação de nenhuma natureza, tá, que pudesse lastrear, aí a aprovação dele, tá. Então, abre divergência no sentido de conhecer do recurso, senhora presidente. Não, conhecer não, dá provimento ao recurso. Ok. Conselheira Lívia. Não, conselheira Lívia, né? É isso aí. Tem uma pergunta, pode parecer bem idiota, mas é uma dúvida mesmo. Para essa tese que a multa tem que ser a base de cálculo apurada ao fim do ano, qual o sentido da norma falar, ainda que seja apurado o prejuízo? Pode falar, conselheiro Caio.
antes da... Então, é bem interessante, sua dúvida está longe de ser idiota, porque eu acho que essa é a raiz de todo o grande debate. Então, a tese da Fazenda, ela vem falando, não existe dúvida, porque no inciso 4º do parágrafo 1º, o próprio legislador já contemplou essa hipótese, né, mesmo havendo prejuízo, a base vai ser essa. A grande questão é que até 2007, o caput, certo? E tem aquela questão que a própria Lei Complementar 95 fala que o caput, ele dá, vamos por assim, a regra geral e depois ela é especificada, né? Então, no caput é introduzida essa trava de as multas a seguir são aplicadas, no limite, dá uma olhada no caput do 44, né, do que for devido ao final da apuração. Então, é essa problemática que veio no voto do ex-conselheiro Marcos Vinícius Neder, ele fala que, olha, é necessário dar uma aplicabilidade a essa norma sem que ela tenha uma antinomia, porque se o caput limita a base de cálculo de todas as multas ali previstas ao que foi apurado ao final do ano, e o inciso 4º fala que é irrelevante o que foi apurado no final do ano, precisa resolver essa situação. Então, a solução dada é a prevalência, então, da regra do caput, então, a multa não é nula, a previsão da multa está correta, só que ela tem que se curvar ao caput, para não haver uma antinomia na própria norma. Então, esse é o grande celeuma. Em 2007 eles modificaram, mudou o caput e acabou. Ok? Conselheiro Tozelli. Doutora Lívia, também, você tocou no ponto que é justamente a minha dúvida, eu ainda não firmei realmente o meu posicionamento, mas uma coisa também que é importante levar em conta é justamente a alteração legislativa. Na verdade, eu sou contra, eu não acredito que existe lei positivada interpretativa. Na verdade, concordo que a menção, ainda que apure prejuízo, é um grande problema na legislação anterior. Mas por que também o legislador precisou mudar o texto e dividir em duas hipóteses? Justamente, talvez isso seja a confirmação de que o inciso 4º estava contrariando o caput, ou seja, era uma norma ineficaz, talvez, porque a produção de efeito dele encontrava um óbice no próprio caput. Então, eu acho que é realmente essa questão que a gente vai ter que amadurecer para a próxima sessão, mas eu confesso também que eu estou bem em cima do muro, porque você tem bons argumentos para os dois lados. Ok, conselheira Lívia, pode continuar, então. Nunca tinha visto a discussão sobre essa argumentação. Sempre se argumenta só a questão de, é uma conduta, a conduta da multa isolada é o imposto final, e sobre aquela questão de se é uma conduta ou duas condutas, eu nunca tinha visto essa... Então, realmente, eu gostaria de amadurecer a questão, como no caso do Caio. Peço vista, então, presente. Ok, deferida a vista, convertido em coletiva. Muito bem, vamos poder parar para o almoço, pode parar a gravação, Edeli.